Deus sempre nos traz a sua casa, a casa de oração, para Ele nos alimentar a nossa fé, o nosso espírito, porque Ele sabe que nós somos fracos, humanos, e precisamos estar sempre na sua presença, ouvindo o que Ele, como um Pai de amor, tem para nos dizer a cada dia. Precisamos confiar naquilo que Deus diz, precisamos entender que a palavra dele é o próprio Jesus falando conosco, e temos que ouvir e receber de bom grado esta palavra e guardar no coração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando nós guardamos a palavra de Deus nos nossos corações, nós estamos guardando o Espírito Santo, o Senhor Jesus, conosco, e é o remédio que nós precisamos para restaurar a nossa vida espiritual e as demais áreas das nossas vidas. O que restaura, o que limpa, o que salva é a palavra de Deus através do Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos nós temos desejos nos nossos corações, e eu tenho certeza que o desejo de cada família é ver todos os membros da família na presença de Deus, entregando a sua vida para Jesus. Isso aí é o desejo que toda família tem, de ver a sua casa servindo ao Senhor, né? Nós sabemos que enfrentamos lutas, dificuldade, batalha para trazer todos à casa do Pai, mas nós precisamos ouvir o que a palavra nos ensina e praticar a palavra do jeito que Deus ensina, porque quem convence as pessoas não somos nós simplesmente somos enviados, somos vasos de Deus para trazer a sua mensagem até o coração das pessoas, mas quem vai convencer ela, converter ela, é o Espírito Santo através da pregação do Evangelho em nome de Jesus. Ninguém se converte sem ouvir a palavra de Deus. Mas pastor, eu já tenho orado, já tenho feito de tudo e eu acho muito difícil trazer o meu familiar para Cristo. Não é difícil. O que é que eu tenho que fazer, pastor? O que nós temos que fazer é o que a palavra diz, como que temos que fazer. Não é do nosso jeito, não é inventando alguma situação, não. É do jeito que a palavra diz que nós temos que conduzir essas pessoas a Cristo, é que nós temos que agir. Agir conforme a palavra de Deus ensina, nem mais nem menos, porque quando nós fugirmos da palavra de Deus, ficamos sem direção. Quem nos dá direção para tudo que vamos fazer é a palavra do Senhor em nome de Jesus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos ver o que é que nós precisamos para que possamos mostrar para os nossos familiares que resistem e não querer vir para Jesus. Nós precisamos mostrar para eles que não é difícil, simplesmente é ouvir aquilo que a palavra de Deus manda e querer praticar ela em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 16, já abriu lá, amados? Atos capítulo 16, aqui nós vamos ver um texto muito importante, que é aquela passagem aonde o apóstolo Paulo e Silas, eles eram parceiros de pregar o Evangelho. E aqui nós vamos ver uma passagem, como que as pessoas têm que fazer para servir a Cristo, para se converter, para serem salvas. O Paulo aqui no capítulo 16 do versículo de número 25, capítulo 25 ao 31, diz assim, diz assim: não se importe com essa buzinaço aí, não, deixa que Deus está no controle de tudo, o que tiver de acontecer, já aconteceu. Nós temos Jesus como nosso pastor, a palavra diz que Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará.
Então é a nossa fé e a nossa confiança está nele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O texto começa falando aqui, ó, de Paulo e Silas preso. Pastor, mas o que é que tem a ver com isso? Paulo e Silas presos, o que é que tem a ver com a salvação? Você vai ver. Justo, eu vou pegar do 25, porque eu não quero pegar um versículo pela metade, para que nós possamos entender perfeitamente o que é que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Qual o nosso comportamento diante dos nossos familiares, que eles resistem e não querem vir para Cristo. Aqui fala assim, ó, Paulo e Silas estavam presos, e no de 25 diz, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hino a Deus, e os outros presos os escutavam. Aqui você pode fazer uma pergunta, pastor, mas por que é que Paulo e Silas estavam presos? Paulo e Silas estavam presos, irmãos, preste muita atenção, olhe para o pastor, por favor. Paulo e Silas, eles estavam presos, por quê? Porque eles resolveram servir, obedecer a Deus e não ao homem. Por isso que eles foram presos. Por quê? Porque eles se depararam com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Isso está nos versículos anteriores, mas eu não quero pegar para não ficar muito longo. Eu quero pegar os chaves. E aqui, aquela jovem, ela passaram a seguir Paulo e Silas. Para onde eles iam falando de Jesus, aquela jovem, através daquele espírito do engano, de adivinhação, eles falavam, esses homens são servos do Deus Altíssimo, ou seja, passaram a incomodar. E Paulo, ele foi se sentindo incomodado com aquilo, e ele foi deixando, aonde eles iam, ela ia seguindo ele. Chegou um dia, que Paulo se irritou, e virou para ela e expulsou aquele espírito maligno, de adivinhação da vida daquela jovem. A partir daquele dia, aquela jovem nunca mais adivinhou a vida de ninguém. Os homens que tiravam proveito disso, foi eles que prenderam Paulo e Silas, porque ele expulsou um demônio de uma jovem. Aqueles homens que foram lá e mandaram prender Paulo e Silas, por isso que eles estavam na prisão. E aqui esse texto, ele é inteiro, é recheado de exemplos para nós hoje. Esses homens eram homens de Deus, pregadores do Evangelho, Paulo e Silas, homens de Deus. Só que eles se encontravam nesse momento presos, pegaram ele e prenderam, amarraram os pés no tronco e jogaram lá no cárcere. E aqui no versículo 26 diz, e de repente eles estão orando ali e louvando a Deus, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveu, e logo se abalaram todas as portas, e foram soltas os portões de todos. Veja que todos os presos, aqueles outros presos estavam lá, enjaulados, cadeados. Eu imagino que aquelas correntes, aqueles cadeados desse tamanho, e Paulo e Silas amarrados, os pés lá presos também. Mas eles não se importaram com aquela situação que eles estavam passando. Por que que eles estavam orando e louvando a Deus diante do sofrimento? Porque eles não só estavam presos, eles apanharam de vara. Eles estavam com as costas arrebentadas de levar surra de vara, nem a Bíblia diz. Eles primeiro apanharam, que são os condenados, depois lançaram lá na prisão. E diante desse sofrimento, eles louvavam a Deus e oravam a Deus. O que aconteceu? Vem um terremoto, abre todas as cadeias, e todas as pessoas foram colocadas em liberdade. Só que elas foram colocadas em liberdade, mas ninguém fugiu, porque Deus não permitiu que ninguém fugisse. Porque o agir de Deus é com muita sabedoria. E aqui no 27 diz, e acordando o carcereiro, que guardava os presos, vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal,
que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Aquele carcereiro que antes tinha prendido Paulo, estava guardando eles. Quando ele viu aquela situação, que a cadeia, tudo estava arrebentado com aquele terremoto, ele tirou a espada e falou: vou me matar, porque eu sei que todos saíram, principalmente Paulo e Silas, que são os mais odiados. Eu vou morrer, então eu vou me matar logo. O padre falou: ops, para com isso, faça nada disso não, você não precisa fazer nada disso. Aí o que acontece? Ele se prostra diante de Paulo, porque ele viu que ali era algo sobrenatural. Ele viu que ali aconteceu algo que ele nunca tinha presenciado antes. Porque aos olhos humanos era impossível alguém abrir aquelas cadeias. Mas o Jesus que eu sirvo e você serve, o Deus que te trouxe aqui nesta noite e te chamou antes que o mundo existisse, escreveu o teu nome no livro da vida. Ele está aqui para dizer para você dessa noite, que quem confia nele, não existe cadeia que não seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Não existe muralhas que não venham ao chão. Quando um homem ou mulher de Deus ora, não olhe para o sofrimento, não olhe para o que você tem passado ou talvez venha passar. Olha para Jesus, diante do sofrimento, diante da aflição. Começa a botar o joelho no chão e orar, e glorificar o nome do Senhor, porque Paulo e Silas fizeram isso, e aqui está na Bíblia para mostrar para mim e para você, que eles não estavam se importando se eles iam morrer ou viver. Por quê? Porque a vida, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, viver e morrer é a mesma coisa. Estamos salvos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, igreja. Aleluia. E aqui no versículo 31, que é o que eu quero pegar, amados irmãos. E eles disseram, o versículo 30, e tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha o que o carcereiro estava falando. O que é que eu faço para me salvar? Porque o que aconteceu aqui, eu estou atônito. Olha, e a resposta de Paulo aqui, irmãos, ó. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. A resposta que eu e você precisamos, para que você possa ver o seu familiar convertido, é você levar a ele o entendimento da palavra, para que ele possa crer para ser salvo. Ninguém pode ser salvo se não crê no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Quem crê e for batizado, será salvo. Então o crer, ele vem na frente, tem que crer. Então nós precisamos falar de Jesus de uma maneira que as pessoas passem a crer. A partir do momento que ela passa a crer, ela passa a ter o entendimento que ela vai precisar seguir o que está escrito no Evangelho em nome do Senhor Jesus. Aí é onde vem a conversão da pessoa, crer no Senhor Jesus. E aqui foi a instrução que Paulo deu para aquele incrédulo, que até então era um incrédulo, soldado, né, o carcereiro que guardava as pessoas ali na prisão e chicoteava os presos. De repente Deus, ele faz uma obra tremenda na vida da família dele inteira, porque não só foi esse carcereiro, foi a família inteira que se salvou. Por quê? Porque Paulo, ele disse o que é que ele tinha que fazer. E o que é que nós temos que dizer para que o nosso familiar se salve? Você precisa da salvação. Tá, mas o que eu tenho que fazer? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
E realmente foi isso, ele primeiro creu. Nós já cremos. E agora nós precisamos salvar o restante da nossa casa em nome do Senhor Jesus. Levar esta pessoa a entender que ela precisa crer no Senhor Jesus. Crer que o Senhor Jesus, Ele é o único que pode salvar e não existe mais ninguém, nada, nenhum outro nome nos céus, na terra. O único nome que salva se chama Jesus. E as pessoas precisam crer, para que tenham a salvação eterna, o ser humano precisa crer no Senhor Jesus. Oh, amados, a salvação só vem através do crer no Senhor Jesus. Jesus foi bem enfático quando ele falou em João capítulo 3, quem crê em mim e for batizado. Lembre-se que o crer, ele vem em primeiro lugar. Eu creio que Jesus, ele é o único que pode me salvar. Eu creio que ele morreu na cruz por mim. Eu creio. Então esse crer nós precisamos fazer com que esta pessoa creia. E esse é a chave para que uma pessoa possa entregar sua vida para Jesus. Ela passar a crer somente no Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aqui ele diz, ó, no versículo, é o versículo 32. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Primeiro, ou seja, eles não conheciam o Evangelho. Aquele carcereiro era um incrédulo, ele não conhecia, não sabia nem quem era Deus. Mas quando ele presenciou naquela cena, ali o coração dele já foi arrebentado, ali Deus já tocou fundo no coração. É tanto que ele se joga de joelho nos pés de Paulo. Você vê que ele se humilha diante daquele que estava sendo guardado por ele na prisão. Ele se humilha diante daquele que ele deu uma surra de vara. E depois amarrou e lançou lá. Que obra linda, você vê, ali era o agir do Espírito Santo. E é assim que o Espírito Santo quer fazer com todos os membros da nossa família que ainda não entregaram sua vida para Cristo. Eles precisam crer somente, para que a glória de Deus se manifeste na vida deles em nome do Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Aqui ele diz: e lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Não foi depois, não, foi na hora que ele creu. Pregaram a palavra e falaram: agora você creu? Então vamos te batizar. Para salvar, é isso. Você percebe que existem rituais tem muito lugar que fazem rituais para batizar uma pessoa. O batismo ele vem imediatamente que a pessoa creu, batiza. Paulo não falou: você tem que ficar um mês fazendo um curso para você entender, você deixar de fumar, você deixar de beber, deixar todos os seus vícios, para depois. Não é isso que está aqui escrito na Bíblia. É muito claro, queridos. Aqui nós estamos falando de um homem, de um soldado romano acostumado a matar pessoas, era um criminoso. Pregar as pessoas na cruz. Creu, pregou o Evangelho, foi lá na casa, batizou a todos, até a família se converteu. Por quê? Porque Paulo falou o que é que precisava. Ele precisava fazer para ser salvo e salvar a sua casa. Agora nós já cremos. E agora nós sabemos o que é que temos que fazer para salvar a nossa família. Crer e batizar. E passar a obedecer o Evangelho em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Romanos capítulo 8. Só ir um pouquinho mais na frente, está em Romanos. Romanos 8. Glória a Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, irmão. Glória a Deus. Ele creu e salvou a família. Eu criei e vou salvar a minha família. Você crê e vai salvar a sua família em nome de Jesus. Está escrito, é assim que tem que ser feito. Quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, não tem por que dar errado. Amém, irmãos? Glória a Deus. O 8:35 diz assim, ó: quem nos separa do amor de Cristo? Por que é que esse texto, Romanos 8:35, está ligado lá com Atos capítulo 16? Porque o amor que Paulo e Silas tinham no coração, eles entenderam que não era o sofrimento, não era a perseguição, não era a fome, não era as surras que ele levava, que tinha o poder de separar eles de Cristo em nome do Senhor Jesus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nada pode. Você sabe por que é que muitos se desviam do caminho de Deus? Se desviam porque eles acreditam nas mentiras de Satanás. Porque a palavra diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Aí o diabo coloca na cabeça: ah, você é um derrotado, ah, você está doente, ah, você não pode isso, você é incapaz. Porque não tem que dar ouvido para a voz do cão. Nós precisamos dar ouvido para o que o Espírito Santo fala todos os dias à igreja, em nome de Jesus. 35. Quem nos separa do amor de Cristo? Aqui tem um ponto de interrogação. É a tribulação? Será que a tribulação tem poder para nos separar do amor de Cristo? Claro que não. Ou a angústia? Jamais. Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Olha o monte de interrogação que tem aqui. Será que algum desses itens tem mais poder do que Jesus agindo na minha vida? Nada disso tem poder na minha vida, porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Senhor Jesus, e Ele me amou primeiro. Foi por isso que eu aceitei Ele, porque Ele me amou primeiro. Então esse amor é um amor de pai e filho, é um amor que nada pode separar, em nome do Senhor Jesus. Mesmo falho como somos, queridos, você não tem que ficar com remorso nenhum. Você errou, pede perdão para Deus, se conserte com Ele. Mesmo errando, nós não saímos da condição de filhos, continuamos sendo filhos de Deus. Deus se ira no momento que nós talvez erramos conscientemente, ou deu um deslize consciente, sim, mas a ira dele só dura um pouquinho. Depois o seu amor continua sobre nós, em nome do Senhor Jesus. E o 36 diz assim, ó: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos... Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem foi que nos amou antes que nós conhecêssemos a Ele? Foi Deus. Então é este amor que está no meu e no teu coração, que nada tem o poder de nos separar de Deus, em nome do Senhor Jesus. É isso mesmo, tem que dar um glória a Deus e aleluia. Nós precisamos ter essa consciência, irmão. Quando nós temos consciência daquilo que Deus diz, quem somos e o que Ele fez por nós, nós temos que andar alegres, porque nós sabemos quem é que está cuidando de cada um de nós. É o Espírito Santo, em nome de Jesus. E o 38 diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Cristo. Nenhuma outra criatura. Não é tribulação, não é angústia, nem aflição, meu irmão. Por muita luta que você venha a passar, repito, lembre-se que o Espírito Santo, Deus é contigo em nome de Jesus. Ele é com você. Clame a Ele. Ore a Ele, assim como Paulo e Silas fizeram. Eles estavam diante ali, eles estavam ali, eles sabiam, pelos olhos humanos, eles sabiam que eles poderiam ser mortos ali mesmo, né? Mas eles não se importaram com a vida deles não, porque se eles morressem, estavam salvos, se vivessem, estavam salvos. Então, eles começaram a orar, louvar. E você vê que a oração e o louvor é um poder tremendo, move os céus. E ali moveu os céus e moveu a terra, a ponto de estremecer tudo e as cadeias se abrirem. Oração, louvor e jejum despedaça todo jugo em nome do Senhor Jesus. Todo jugo é quebrado, irmãos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, para nós encerrarmos aqui. João, volte um bocadinho atrás, você está em João, Evangelho de João. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, diz assim, ó, Jesus falando: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, você percebe, irmãos em Cristo, que nós precisamos fazer com que os nossos familiares creiam no Senhor Jesus. Crê e será salvo. E aqui ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Continua crendo. A nossa luta para garantir a nossa salvação e entrarmos no reino dos céus é nunca duvidar do Senhor Jesus. Continua crendo que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida, continua crendo no que Ele fez na cruz por cada um de nós. O sacrifício, eu creio no sacrifício, no sangue que Ele derramou. Eu creio no Senhor Jesus. Continua crendo, porque Ele disse: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Foi Ele que falou. Então, se nós tínhamos dúvida o que poderíamos fazer para salvar uma alma que não entregou ainda a sua vida para Cristo, é falar de Jesus com a sabedoria do Espírito Santo, que ela possa entender e crer no que Jesus fez por ela. Eu creio. Você sabe que eu não tinha pensado nisso? E não é que está escrito. Mostra para ela, está escrito, ó, Ele morreu. E agora, para você ser salvo, você precisa crer naquilo que Ele fez por você. Você vê, irmão, que é uma palavrinha tão pequena, né? Crer, e tem um poder tão grande de salvar, em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí ele diz no 48, eu sou o pão da vida. E aí a pessoa passa a se alimentar desse pão quando ela crê. Que Deus lindo, não? A pessoa precisa crer para se alimentar dele. Glória, e não vou mais me alongar aqui. Eu quero pegar só um versículo só para nós finalizar. 1 João capítulo 5, versículo 10. Finalizar aqui. Em nome de Jesus.
1 João capítulo 5, para nós finalizar aqui a nossa mensagem de hoje, sobre família, salvar a nossa família. Família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Se nós pegarmos lá, pode procurar aí 1 João 5, que eu já vou finalizar aqui. Se nós pegarmos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, você vai ver lá quando Deus fez a Eva, a mulher. Primeiro Deus faz o Adão, depois faz a Eva. O que é que ele faz? Deus pega a Eva, pega Adão e faz o casamento. O primeiro casamento que existiu foi Deus que fez com Adão e Eva. Ali ele constituiu um casamento e falou: este é o modelo para que você possa construir uma família. O modelo de família começa com Adão e Eva, casando um homem e uma mulher. Está aqui no Gênesis capítulo 2, versículo 24. E a partir do momento que casou, que houve o casamento, para que exista uma família, precisa vir o quê? Os filhos. Quando se tem o filho, se tem uma família. A família é constituída pelo filho, os filhos. Enquanto não tem filho, é um casal. Depois que tem o filho, não é mais um casal, agora é uma família. E Deus deixou a família como o alicerce da sociedade, como o equilíbrio da sociedade é a família, em nome de Jesus. É tanto que você vê, às vezes você posta uma foto do marido e a esposa, nossa, que casal lindo. Posta uma foto da esposa e do filho, o que é que as pessoas vão falar? Que família linda. Por quê? Porque a família ela é constituída a partir do momento que tem os filhos, aí ela passa a ser uma família. Por enquanto é um casal, marido e esposa. Família quando tem filho. E essa família é de Deus. Deus ele nos dá para que tenhamos uma sociedade boa, alicerçada no seu conhecimento, e sejamos felizes em nome de Jesus. Por isso que a família é sagrada, é algo lindo e abençoado, porque ela é de Deus, foi Deus que criou, Deus que fez, e é assim que Ele quer, que nós venhamos defender os valores da família, né? Sejamos essas pessoas realmente que somos conservadores, sim, defendemos os nossos valores, e não vamos, ninguém venha banalizar a família, porque ela foi constituída e criada pelo nosso Deus em nome de Jesus. E homem nenhum vai criar lei para tentar menosprezar ou diminuir os valores da família em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, se coloque de pé e vamos orar em nome de Jesus. Existe um Deus que está acima de toda situação. E tem um Deus, Aleluia, Pai, que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tocar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tocar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma
uma de suas. Choro dura, que? Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegro. Isso, irmão, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pela manhã. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, é no nome de Jesus que nós te agradecemos pela tua palavra. Colocamos diante de ti a nossa vida e a vida da nossa família, Pai. E nós queremos ver a salvação de todos eles em nome de Jesus. Que o Senhor possa quebrantar o coração daquela pessoa que resiste e não querer, meu Deus, se achegar a ti. Mas pela nossa fé e a nossa perseverança, nós vamos, meu Deus, falar de Jesus com a sabedoria do Espírito Santo, para que esta pessoa passe a crer no Senhor Jesus, porque a vontade do Senhor e a nossa é que toda a nossa casa seja salva em nome do Senhor Jesus. Meu Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha toda a liberdade aqui neste lugar. Que o Senhor venha, meu Deus, derramar da sua unção que despedaça todo o jugo das nossas vidas. Que o Senhor tenha a liberdade de batizar esta pessoa com o Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer a sua obra completa nas nossas vidas, Pai. Todos os impedimentos do agir do Senhor na nossa vida seja tirado. Toda interferência maligna seja quebrada agora. Dê ânimo para aquele que está desanimado. Meu Deus, aumente a fé para aquele que está fraco. Em nome de Jesus Cristo, meu Espírito Santo, ajude esta pessoa nos momentos difíceis que ela tem passado. Dê força, fortaleça a fé de cada um em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós queremos estender nesse momento, meu Pai, a nossa oração, meu Deus, por toda a igreja, meu Deus, espalhada pelo mundo inteiro afora. Igreja, meu Deus, que agora com essa situação que nós estamos passando no país, vai precisar sim de santificação, de um processo. E no nome de Jesus, meu Pai, envia capacidade, envia alegria, envia o ânimo, arranca a carnalidade. Usa nessa situação, meu Deus, para que a tua igreja melhore, para que a tua igreja cresça. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós não cedemos para as trevas, nós não cedemos para as trevas. Nós, pelo contrário, nós agimos em favor da justiça, em favor da palavra. E é agora que nós vamos nos levantar com muito mais ânimo, com muito mais alegria, com muito mais empenho,
empenho, com muito mais consagração. E se isso não tivesse acontecido no Brasil, a igreja não voltaria a orar, a igreja não voltaria a clamar, a igreja não voltaria a jejuar, a igreja não voltaria a frequentar culto. Então, no nome de Jesus, meu Pai, faz cair por terra a partir de agora todo comodismo, faz cair por terra toda frieza espiritual. Nós estendemos a nossa oração por aqueles que estão aqui, por aqueles que ainda não vieram hoje, por aqueles, meu Pai, que fazem parte do ministério de Jesus, pois a nossa bandeira, a bandeira que nós levantamos é a bandeira de Jesus, é a bandeira da fé, é a bandeira da palavra. No nome de Jesus, meu Deus, cumpre sobre nós a promessa do Espírito Santo. E se não for a perseguição, então como viria o avivamento? Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem permitido, por tudo que o Senhor tem feito. Todavia, como Jesus disse no Getsemane, seja feita a tua vontade e não a nossa. Se o Senhor não livrou esse cálice, então cumpre, se faça valer o teu querer. Nós estamos abertos para a tua vontade, nós estamos abertos para o teu querer, para o teu agir. Nos capacita, Jesus, nos capacita, Deus, para vencermos essa batalha, para vencermos essa guerra, de permanecer crentes, fiéis até o fim da nossa vida. Nós não vamos discutir política, nós não vamos discutir com ninguém, nós não vamos afrontar ninguém, nós vamos levantar a bandeira de Jesus, nós vamos respeitar e amar o próximo, porque é isso que a Bíblia diz. No nome de Jesus, nós vamos vencer pela fé, nós vamos vencer pela palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, meu Pai, é em nome de Jesus que nós quebramos as forças do inferno. A igreja de Cristo, ela não vai recuar, porque o Senhor nos deu poder para isso. E nós não temos o espírito da covardia, nós temos o espírito de poder, nós temos o espírito da fortaleza, e é Ele que nos dá força, que nos fortalece a cada dia. É assim que a igreja de Cristo tem que se levantar. Nós levantamos as nossas vozes contra os principados do inferno, levantamos a nossa voz contra todos os espíritos do demônio que trabalham contra a igreja de Cristo, mas a obra do Senhor não vai parar. Nós não vamos, meu Pai, retroceder nem um milímetro, porque o Senhor nos chamou para seguir em frente, e com a ajuda do Espírito Santo nós vamos seguir adiante até atingir o nosso alvo, em nome do Senhor Jesus. É assim.